No Perfil Empresarial de hoje, estamos contando com a presença do vice-presidente do CRC Tocantins, o senhor João Gonçalo, e também empresário da Triângulo Contabilidade. João Gonçalo, tudo bem? Tudo bem. Uma satisfação contar com a presença do amigo aqui, pessoa essa que eu tenho grande admiração, principalmente pela lida empresarial que leva, a credibilidade que você aplica nesse segmento tão importante da contabilidade. João, hoje eu queria abrir esse programa, nós vamos falar sobre, para você, pessoa física, o item importante. Todos os anos nós fazemos isso aqui no Perfil Empresarial. Vamos falar sobre aquela delícia do imposto de renda. Né? Muita gente já até arrepia, muita gente já começa a lembrar do contador, e lá vem o contador, tem que pagar aquela despesa, o que eu faço? Ai, ai, ai. Então a gente vai falar sobre isso. Mas hoje eu quero abrir esse programa, aproveitando aqui, João, a sua presença e a sua gestão empresarial. João, eu tenho visto, graças a Deus, o empresário palmense, por que não dizer o tocantinense, mas principalmente o empresário de Palmas. O empresário de Palmas está começando a acordar por uma questão tão importante, assim como ele tem que fazer o marketing com a sua propaganda, assim como ele tem que cuidar da infraestrutura da sua empresa, ele está começando a acordar que o pulo do gato, quem sabe da empresa dele, é a contabilidade. Às vezes ele tinha naquela visão do passado que o contador é aquele profissional ou aquele segmento, vamos colocar dessa forma, que só serve para me nutrir de nota para me pagar para o governo. João, queria, dentro da sua expertise, por gentileza, quantos anos já com a sua empresa Triângulo Contábil e o que você tem a comentar sobre o que eu estou falando, por favor. Rodrigo, a gente está no mercado de Palmas com contabilidade já há 14 anos, a Triângulo Contabilidade. Fez agora em dezembro, 30 anos que eu sentei numa cadeira de contabilidade. Então, a gente veio para o Tocantins no ano de 2000 e estamos atuando na área contábil, com contabilidade privada, né, de empresas privadas, há 14 anos aqui em Palmas. Eu vejo que o mercado da questão contábil, da gestão contábil, em relação aos empresários, ele vem assim mudando com uma velocidade muito grande. O empresário hoje está percebendo que ele precisa muito desse profissional, de um assessoramento. Quando a gente fala um profissional, pode ser da área contábil ou não, mas o empresário precisa de um assessor tributário. E quem vem desempenhando esse papel, ele naturalmente é o contador que acaba assumindo esse papel de ser esse assessor tributário do empresário. Então, o empresário que se atenta para isso, com certeza ele consegue lograr êxito nessa tarefa árdua que é gerir os tributos e a questão financeira da empresa. Não, você tocou numa palavra e que eu realmente encaro dessa forma na minha empresa e chama a sua atenção, você amigo empresário, que por acaso ainda não a tem. A questão de um assessoramento, por que não dizer uma consultoria? Eu vejo, João, uma coisa muito importante, vale também para você, pessoa física, pessoas completamente despreparadas ainda que começam a sua vida financeira e a coisa vai rendendo, e aquele paradigma de antigamente, o governo comigo não vai mexer, né? É igual a doença, o cidadão não pega de jeito nenhum, né? E a coisa vai indo, João. E certa hora, a doença vem. E aí, amigo, você quer apagar incêndio, você quer tampar a torneira, uma série de multas que vão chegando, juros embutidos e por aí vai. Como é que ficam os riscos que uma pessoa mal assessorada, dentro, primeiro, do mundo empresarial, ele pode estar correndo? Bem, Rodrigo, como eu falei do assessoramento, o empresário realmente ele necessita desse profissional fazendo um acompanhamento não só da contabilidade, mas enfim, de toda a gestão da empresa, né? Como eu disse anteriormente, o contador assume muito esse papel de ser pelo menos o assessor da questão tributária. E uma empresa bem assessorada na parte tributária, na parte fiscal, contábil, com certeza ela vai ter, eu não diria zero, mas ela vai estar muito próximo de zero em relação aos problemas fiscais, multas e outros problemas que ela pode estar enfrentando com o fisco. Principalmente porque houve uma evolução muito grande do fisco, em especial a Receita Federal, o governo federal, no controle das arrecadações. E isso vem trazendo assim, grandes problemas para os empresários, porque eles vêm sofrendo muitas sanções, muitas multas fiscais por falta de informação tempestiva ou de informação correta.
Às vezes a informação até acontece no prazo, mas não acontece de forma correta. E isso gera multas, gera transtorno, gera autuação, né? Então, a contabilidade que nós estamos tratando agora já é a contabilidade digital. Nós já estamos num passo à frente, não é mais... SPED fiscal, por exemplo. É o SPED fiscal, que é o Sistema de Processamento Eletrônico de Dados, né? Então, esse sistema ele é muito mais amplo, ele envolve muito mais informação do que apenas uma geração de tributo, um cálculo de uma guia. Ele requer muitas informações relativas à contabilidade da empresa. E hoje o contador está fazendo essa ponte, ele está alimentando esses dados para o fisco, em todas as esferas, eu diria, né? Então, acaba que esse assessoramento está sendo fundamental para que o empresário continue no mercado em condição tranquila em relação à parte tributária. Ok, nós vamos para os nossos comerciais e no nosso próximo bloco vamos começar a dar alguns pontos importantes com relação a como você deve levar o seu imposto de renda. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença do senhor João Gonçalo, vice-presidente do CRC Tocantins e também empresário da empresa Triângulo Contabilidade. Meu amigo João, muitos empresários, muitas pessoas físicas, falo isso para quem talvez não saiba a diferença, pessoa jurídica para quem é empresário, pessoa física quem é o cidadão, não tem como, imposto de renda vale para todos. Agora, principalmente aqui, João, nesse primeiro foco, imposto de renda. Como é que o cidadão tem que encarar essa situação e como ele deve proceder para dar certinho? Rodrigo, primeiro é importante a gente frisar que são duas coisas, apesar de serem pessoas físicas e jurídicas, os impostos de renda são tratados de forma diferente e são informados de forma diferente. Mas também existe a obrigatoriedade da informação por parte da pessoa jurídica, tanto quanto da pessoa física. Aproveitando a oportunidade, que é o momento de falar de imposto de renda, pessoa física, as pessoas físicas, em geral, elas podem ou não estarem obrigadas a declarar. E aí que surgem as grandes dúvidas, porque às vezes a pessoa, o cidadão, ele não está obrigado e ele preocupado em não ficar inadimplente, ele tenta buscar o meio de fazer essa declaração. Então, primeiro, em relação a números, existem várias condições para que a pessoa esteja não obrigada. Então é importante que o profissional procure alguém que tenha esse conhecimento técnico para que ele seja orientado, porque às vezes ele não está obrigado. Então, se ele não estiver obrigado, ele não vai precisar fazer a declaração. Me permita nesse ponto. João, quem é que está realmente isento, que não precisa declarar? Bem, falando em rendimentos, qualquer cidadão que obteve um ganho anual abaixo de R$ 25.661,70 no ano calendário 2013, que vai ser declarado agora em 14, ele estaria dispensado. A partir desse valor, qualquer cidadão que obteve esse ganho anual, ele estaria obrigado a fazer sua declaração de imposto de renda. Existem outras obrigatoriedades, são várias outras condições de obrigatoriedade, mas falando especificamente no rendimento, que é a fonte, né, que as pessoas mais se preocupam, eu tenho meu emprego, ou ganhei o ano todo lá um valor e eu não sei se eu devo ou não declarar. Existe ainda algumas condições de que o cidadão não ganhou 25.661 no ano. Ele teve uma renda menor, só que em algum momento, por algum motivo, houve retenção de imposto dele naquele período. Então, se ele declarar, apesar de não estar obrigado, se ele declarar, ele pode estar tendo uma restituição. É um dinheiro que foi retido dele, eu diria, não diria devidamente, mas a Receita faz a retenção e depois cabe ao contribuinte poder informar, restituir. fazer a declaração, provar que não deve para ter a tua restituição. Me permita só um ponto, que eu tenho certeza que várias pessoas ficaram curiosas com isso aqui. Pessoas que ganham abaixo de R$2.000, que daria os 24 mil no ano, tá? Elas não precisam informar absolutamente nada ao governo? As pessoas que não têm rendimento superior ao valor que eu já citei aqui anteriormente, ele não tem obrigação em declarar por conta do rendimento. Ele pode ter outras obrigações, porque o manual do imposto de renda, ele detalha
quais as condições para estar ou não obrigado. Então é importante observar isso. Eu citei apenas o exemplo que é mais usual, que é mais rotineiro, que são os rendimentos. Porque todo cidadão tem um salário, tem um ganho e ele se preocupa em se deve declarar ou não. Tem outras condições que pode levar essa pessoa na condição de obrigado. Tá? Então é importante que ele verifique com alguém que tenha conhecimento para saber, além do meu ganho, que está abaixo do teto, eu estou obrigado por alguma situação. Um exemplo de obrigação é quem é sócio de empresa. O cara fala, olha, eu sou sócio minoritário, eu tenho 1%, 5%, enfim, eu tenho um percentual pequeno e não tive, é só isso. O fato dele ser sócio de uma empresa leva ele na condição de obrigatoriedade. Então, nesse caso, independentemente de quanto ele ganhou no ano, ele está obrigado por ser sócio. E tem outras obrigatoriedades que devem ser observadas por cada contribuinte. João, eu entendi a sua colocação, mas só pegando o foco só do rendimento, para te deixar mais à vontade nisso. A pessoa que ganha abaixo, por exemplo, dos R$2.000, eu sei que a conta é um pouco mais alta, mas pegar os 2.000... 2.138. Pronto, você já tinha se usado. 2.138, né? Abaixo disso, levando em consideração apenas a sua renda, a pessoa está tranquila com relação à dispensação. E ela não precisa nem informar isso ao governo? Não precisa informar. Até uns anos atrás, a Receita Federal tinha uma opção de declaração de isento. E isso estava causando bastante transtorno dos contribuintes, então a Receita abriu mão disso. E aí fica valendo realmente a condição de obrigatoriedade. Quem não tem esse ganho está dispensado. Você acabou de responder tudo que eu queria saber. E aos seus e-mails, às suas perguntas, está aí a resposta então, João. Porque eu lembro que nós divulgamos aqui no Perfil Empresarial, veio outro profissional contábil, e existia em outra época essa questão, mesmo que não tinha que informar mesmo que era baixo, eu tenho só isso aqui, mas tinha que detalhar. A declaração de isento, no caso. Então, está liberado agora. Então, agora um ponto importante. Essa questão de deduções. O que você poderia dizer, dar alguns exemplos aqui, quem pode restituir alguns valores? Bem, existem várias despesas que são dedutíveis, além dos dependentes, que eu posso deduzir no imposto de renda. O dependente ele causa a condição para que eu deduza, né? Existe um limite por dependente, mas eu posso usar isso como dedução na minha declaração de imposto de renda. Além dos dependentes, as despesas dedutíveis são as despesas com saúde, médicas, né? Qualquer despesa na área de saúde, as despesas com instrução, a previdência, tanto a privada quanto a oficial, o gasto com previdência, ele é dedutível, pensão alimentícia também é dedutível, e tem alguma outra despesa que eu não me recordo agora, que também são dedutíveis, mas as principais são essas, né? São as despesas que são dedutíveis e que devem ser lançadas na declaração. E eu vi a sua entrevista no nosso concorrente, aprendi o que você falou, então também curso de capacitação, tirando de idiomas, eu vi você argumentando bem isso, também podem ser. Então, é importante a gente fazer um parênteses nessa questão de despesa com educação. Quando a gente fala em despesa com educação, geralmente o contribuinte, o cidadão que vai declarar, ele já corre lá e pega todas as despesas que ele gastou com o filho na colégio, uniforme, tênis, mochila, material escolar. Infelizmente, essas despesas não são dedutíveis. Somente é dedutível a mensalidade escolar, seja ela de curso de graduação ou ensino médio, enfim. Tá? A mensalidade é dedutível. As despesas extras, né, como transporte e uniforme, materiais, não são dedutíveis. E também os custos livres, que nós chamamos, que são os custos de idioma, etc. Né? Ok, João, nosso tempo esgotou, mas só para deixar esse recado, qual que é o prazo limite para fazer a sua declaração? Então, o prazo da declaração inicia dia 6 de março e vai até 30 de abril. Esse é o prazo para que o contribuinte possa estar prestando conta com o leão. Meus amigos, não brinca o leão, ele morde mesmo. Conversamos hoje com o nosso contador e também vice-presidente do CRC Tocantins, também empresário aqui da empresa Triângulo Contabilidade, o senhor João Gonçalo. Obrigado, João. Eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição de vocês aí para tratar de outros assuntos que forem. Continuamos um instante só.